Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Thiago, para quem não me conhece. Eu sou físico médico, eu trabalho aqui na Unicamp, junto com um grupo do professor Marcondes. Eu chefio toda a parte de estudo de imagem que é feita aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp. Eu sou um dos responsáveis e um dos líderes aí do que a gente vem fazendo aqui no Hospital de Clínicas, né? A dona Amália pediu para eu vir aqui hoje falar um pouquinho do que a gente faz aqui, né, de estudo de história natural que a gente faz, de biomarcador, né? Basicamente, assim, para quem não sabe ou para quem nunca viu, esses medicamentos aí que saem para qualquer tipo de doença, ele só é feito a partir do momento que médicos ou outros profissionais da Tiago, você mutou seu microfone. Obrigado, obrigado. Até onde vocês escutaram? Até 10 segundos atrás, você acabou de mutar. Tá, então, recapitulando, então, né, para quem, então eu vou falar um pouquinho do que a gente faz aqui aqui na Unicamp e a importância dos estudos que a gente está fazendo e convida vocês a participarem, que é estudo de história natural e de biomarcador, né? Só para a gente entrar aí no foco da coisa aí, todos esses estudos que vocês veem aí de medicamento, né? Principalmente agora que teve um que saiu para ataxia de Friedreich, tem outros para AME, por exemplo, Spinraza. Esses medicamentos eles só conseguem ser desenvolvidos ou pensados a partir do momento que os profissionais eles conhecem a fisiopatologia da doença, como é que a doença funciona, qual a estrutura ela comete primeiro, como é que evolui o dano, né, na doença. E o objetivo do que a gente vem fazendo aqui na Unicamp é justamente isso, é responder como que a ataxia de Friedreich ela começa, como que ela evolui e se há alguma estrutura que a gente consegue avaliar para poder fazer o acompanhamento clínico de vocês. O que é acompanhamento clínico? Se eu avaliar essa determinada estrutura que a gente supõe que exista, eu consigo falar, olha, se a medida sua é X, eu sei que você está no estágio tal, a sua evolução é assim. Se tiver algum medicamento, você vai responder assim. Então, essa é a importância do que a gente faz, né? Aqui na Unicamp, né, como eu já falei, a gente está focando tanto em história natural quanto em biomarcador. História natural, como eu já falei, é basicamente entender como é que a doença funciona. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar minha tela, e aí eu preciso que alguém fale para mim se vocês estão vendo ou não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Que são alguns trabalhos que a gente tem feito aqui. Deixa eu ver. Não. Não, review não. Não, video settings. Deixa eu ver se eu consigo share screen. Eu acho que não está habilitado para. Acho que não está habilitado para vocês verem, né? É para tá, Thiago. É para tá? Para tá. É porque não está aparecendo a opção para mim aqui. Não, quando você vai no share de vídeo, ali no share screen. Não. A share screen, aqui. Tá, acho que foi. Tá, vocês estão vendo a minha tela aí? Não, né? Estamos ainda, a sua Estão cara. vendo? Tá, e agora? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Não, só você ainda. Só eu? É. Deixa eu ver aqui o negócio. Você tem que... Deixa eu ver.
O meu... É verdade. Quem é o anfitrião aí desabilitou eu compartilhar minha tela. Bom, mas não tem problema. É que assim, tem alguns Eu tô estudos aí. vamos ver se eu consigo, então. Tá, mas enquanto você vai tentando, eu vou falando aqui. Então é o seguinte, desde que eu comecei aqui na Unicamp, eu comecei em 2000, eu fiz graduação aqui, e aí eu comecei a fazer mestrado em 2013, fiz mestrado em 2013, comecei o doutorado em 2014, e dentro desse meio termo, até eu virar pesquisador aqui, a gente acabou publicando alguns trabalhos, né, com a colaboração de vocês, a participação de todos vocês aí. Dentre esses trabalhos aí, os com ataxia de Friedreich, né, a gente conseguiu mostrar, a gente tem um primeiro estudo no mundo que conseguiu identificar aonde as regiões, quais são as primeiras regiões lesadas nos pacientes com ataxia de Friedreich. Esse, na verdade, foi o último estudo publicado pela gente com ataxia de Friedreich, que foi com os pacientes pediátricos, né? Então, eu me lembro da Isabela, eu me lembro da Pâmela, aqui do lado aqui de Campinas. Todos esses pacientes aí, eles, né, foram a gente a conseguir identificar as primeiras regiões atrofiadas, né? Depois teve um outro estudo que foi com o Antônio, com o pessoal com o pessoal lá os irmãos lá, o Anderson, o Jefferson, o Cristiano, principalmente, que foram com o início tardio, com os LOFAs, né? A gente conseguiu mostrar que LOFA e Friedreich clássico, eles são diferentes, apesar de estar na mesma doença, são doenças que basicamente se comportam de forma totalmente diferente. Os Friedreich clássico, eles têm a doença um pouco mais agressivada em relação aos LOFAs, né? Um outro estudo, que daí foi o primeiro, foi um estudo longitudinal que a gente fez, prospectivo, para entender como é que é o padrão de evolução da doença. A gente fez em 2016, se eu não me engano, e esse foi, inclusive, um dos grandes trabalhos que eu tenho assim, na minha carreira, que a gente conseguiu mostrar que algumas regiões, principalmente o trato piramidal, que é o trato motor, né? Todo mundo tem tem essa via motora, e a gente viu que na ataxia de Friedreich, esse trato, usando uma determinada técnica que a gente faz aqui, a gente consegue ver uma mudança ao longo de um ano. Então, isso tudo aí é material, é munição que a gente tem para usar como biomarcador para segmento clínico, quando surgir, por exemplo, um medicamento, né, alguma empresa que solte alguma droga nova, aí, alguma terapia, a gente pode avaliar se a doença está progredindo ou não, olhando, por exemplo, essa estrutura. A gente também viu que a medula espinhal é um dos grandes alvos da doença e é um dos grandes alvos de mudança também. Então, é outra estrutura interessante para a gente avaliar. A gente conseguiu mostrar também que a ataxia de Friedreich, o paciente que tem a mutação, ele tem um problema de desenvolvimento desde a concepção dele. Isso foi uma quebra de paradigma na doença. Então, isso tudo aí são informações úteis para o pessoal que está desenvolvendo droga. Infelizmente, a gente hoje aqui no Brasil, o nosso laboratório, a gente não tem essa expertise. Por quê? Porque precisa de 1 milhão de profissionais, precisa de recurso, precisa de infraestrutura, que infelizmente a gente não tem. Mas eles também não conseguem desenvolver esses medicamentos sem esse trabalho sem essa informação que a gente está fornecendo para eles, né? E graças a isso também a gente está ativamente conseguindo buscar recursos para estar conseguindo custear a ressonância. Até pouco tempo, não sei se a dona Malha divulgou no grupo de vocês, mas a gente conseguiu um dinheiro com a FARA, que é uma agência de fomento nos Estados Unidos, que é feita por pacientes com ataxia de Friedreich, para fazer um estudo cardíaco em vocês. Né? A gente também conseguiu entrar num grupo mundial de história natural. A gente vai recrutar assim que voltar as atividades aqui na Unicamp por causa da pandemia, que a ideia é seguir os pacientes por 5 anos, com imagem, com teste psicológico, com equipamento oculomotor, fazendo vários testes para ver como é que a doença evolui. Isso vai ser tanto
em criança quanto em adulto, né? Então, são esse tipo de estudo que a gente agora está começando a entrar aí no hall aí de pesquisa, né, âmbito mundial, é graças a esses trabalhos de história natural, a participação de vocês, que a gente consegue produzindo esse tipo de informação relevante que está atraindo a atenção do pessoal aí mundo afora. Bom, basicamente, eu acho que é isso. Eu não sei, deixa eu ver se consigo. Não consigo compartilhar mesmo. Eu queria mostrar os artigos. Mas não tem problema. Isso aí vocês conseguem achar na internet. Se vocês abrirem o navegador, colocar no Google PubMed, PUBMED, aí lá vocês vão colocar o meu nome de citação, que é Rezende, com Z, espaço, vírgula, espaço, TJ. Vai aparecer a listagem de todos os trabalhos que eu tenho. E os de Friedrich estão lá dentro. E aí vocês vão conseguir. É que não sei se nem todos são liberados, precisa de acesso de universidade às vezes, tal, mas vocês conseguem ver a listagem. A gente está ativamente publicando, soltando trabalho científico acerca de ataxias espinocerebelares. Não só a ataxia de Friedreich, mas, por exemplo, Machado Joseph, SK1, a gente está começando a fazer trabalho com AMI, a gente está começando a fazer trabalho com Duchenne. Então, assim, todo esse rol de doença neurogenética, neuromuscular, ela também, que a gente tem aqui no HC, a gente está tentando investigar, né? O nome do site, Luiz, é PubMed. Pub, como se fosse aquele lugar que toma cerveja, e med de medicine. Você podia colocar no chat, Thiago, podia ser? Coloco. Vou colocar aqui. Fica mais fácil. Eu vou colocar o site também, pode ser? Ó, tá, escreve pode. em PubMed. Deixa eu colocar o site aqui para vocês verem. Aqui. Aí precisa que fale um pouquinho que leia um pouquinho de inglês, porque o site ele é um repositório, né? Então ele é indexado em inglês. Tá? Aí é só colocar Rezende, espaço TJ. Tiago, Oi. qual é o objetivo do óculos motor? Do óculo motor? É o que é o seguinte, em ataxia espinocerebelar, né, principalmente em Machado Joseph, um dos principais sinais clínicos que a gente acha, que a gente hipotetiza que o paciente ele vai manifestar a doença é o nistagmo, né? O Friedreich, ele não tem muito nistagmo presente. Tem uns que tem, mas é a minoria. Mas sacada, vocês têm bastante. Então, assim, avaliar se isso é um bom biomarcador, isso não é só coisa relacionada a dano estrutural no cérebro, não. Mas, por exemplo, coisas que a gente consegue sair um pouco fora da caixinha. Por exemplo, eu, Thiago, tenho um feeling que coração é onde a gente tem que olhar em Friedreich. Por quê? Porque mudança em coração parece ser mais rápido do que mudança em cérebro, mudança em óculo motor, que não é tão presente assim em Friedreich. Então, eu chutaria assim, tanto é que a gente está tentando ir para essa parte cardíaca agora para ver como é que dá essa evolução, como é que é o dano cardíaco na ataxia de Friedreich, né? Então, isso não está no estudo internacional que ele vai fazer. Esse estudo a gente vai fazer homemade, é da gente mesmo aqui. É a ideia nossa, tá? Tiago, como alguns pacientes, né? No caso, o meu filho teve escoliose e teve que fazer a cirurgia, né? Uhum. Então, ele tem aquela placa de titânio e tal. Você acha, assim, poder fazer, o médico dele já disse que pode, mas ele disse que talvez as imagens não ficam tão nítidas, né? Olha, isso foi uma discussão, assim, eu posso dizer que exaustiva, assim, nesse grupo que a gente está tendo, nesse grupo de discussão com pesquisadores do mundo inteiro, né? Vai chamar Track FA o nome do estudo aí. E a gente chegou à conclusão que vai poder participar, porque todos esses dispositivos eles são seguros para ressonância.
E, no geral, não destrói tanta imagem. Cérebro dificilmente vai afetar. E medula, que o que pode acontecer de afetar, a gente vai avaliar caso a caso. Da minha experiência, por exemplo, implante dentário é o pior tipo de implante que pode ter numa pessoa. Porque dependendo do metal, dependendo do metal que a pessoa que o dentista colocou, ou da liga, destrói a imagem e outros não. Então, assim, quem tem placa vai poder participar sim, aí a gente só vai avaliar, porque tanta informação de medula quanto cérebro para a gente é o que a gente quer. Se não der na medula, a gente fica com o cérebro e tem todo o resto de dados que a gente precisa também. Só antes do Antônio falar, quem que perguntou aqui? A Luísa perguntou se dano cardíaco vai ter para LOFA. Vai ter para LOFA também. Esse estudo cardíaco aí, ele vai ser o seguinte, a gente quer fazer em criança, em adulto com Friedreich clássico e em LOFA. Então vai ser um estudo bem extenso aí. E, inclusive ele é prospectivo. A gente vai fazer ele em 2 anos. Então a gente vai ter uma medida de baseline que a gente chama, que é para ver como é que está o primeiro dano, e depois de 2 anos a gente vai repetir. Entendi. Né? Tá? Quem foi? Antônio, vai lá, Antônio. Thiago, me corrija se eu estiver errado. Mas nos últimos 2 anos você desenvolveu um trabalho de imagem da parte espinhal de cerebelo e fez descobertas que até então outros pesquisadores não tinham. Você pode falar um pouco para a gente disso? Claro, claro. Esse estudo aí, o Antônio, inclusive esse é o último estudo da minha tese de doutorado. Ele é o que a gente usou para sugerir que a ataxia de Friedreich, ela além de ter um dano degenerativo, ela tem um dano hipoplásico. O que é o dano hipoplásico? É um dano no desenvolvimento. Então, a falta da fratexina já na concepção, na embriogênese, na formação do feto, ele faz com que o canal medular, a área medular, ela seja um pouquinho reduzida em relação a pessoas que produzem controles, né? Eu não vou dizer controle saudável porque eu não sou saudável, eu tenho hipotiroidismo, né? Então, todo mundo tem um tipo de comorbidade que, na verdade, não existe o paciente controle saudável, não existe, né? A gente pega pessoas que não têm o problema que a gente está tentando investigar, né? Então, aí esse estudo aí, a gente conseguiu avaliar, se eu não me engano, 14 crianças com ataxia de Friedreich, e a gente chegou à conclusão que área da medula, ou seja, medula espinhal, né? Mas a gente avaliou a área cervical. Alguns tratos que entram no cerebelo e alguns núcleos de substância cinzenta entre o cérebro e a medula, eles já estão lesionados nesses pacientes aí. E a gente usou um dado não sei se você conhece o Kepping, o Arnulf Kepping, ele sempre está nos congressos lá da FARA. Ele acho que é o maior patologista de ataxia de Friedreich no mundo, é ele. Ele soltou um artigo que ele autopsiou 2 crianças com ataxia de Friedreich e ele viu que a medula já estava reduzida nesses pacientes. Então, assim, faltou para ele bater o martelo, um estudo em vivo, chegando na mesma conclusão que ele, avaliando mais de um paciente, que é o que a gente mostrou, né? E aí até eu fiz um modelinho matemático mostrando que realmente, assim, se pegar os pacientes com ataxia de Friedreich já na fase, na infância, com crianças da mesma idade, do mesmo gênero, não bate a medida de área de medula. Isso só vai bater numa idade negativa, que, ou seja, não existe, é impossível. Então, isso levantou a lebre da gente de que realmente o dano é hipoplásico. E isso é super importante. Por quê? Porque a gente sabe que, independente de qualquer medicamento, né, a melhor, isso levanta que a melhor fase para tratar já é na bebezinho, né? Para você diminuir a chance desse dano, da degeneração, dar
alguma complicação maior em cima do dano já existente. Eu não falo tratar na fase gestacional, porque isso é muito invasivo, é complicado, né? Mas tratar já desde criança, se surgir um remédio, desde bebezinho, isso é bom, porque vai evitar dano. Por exemplo, vídeo Inspirasa, né? O Inspirasa funciona para um tipo de paciente só, que é o bebezinho recém-diagnosticado, recém-nascido, aí funciona. Depois de que tiver 50 anos de idade, não vai fazer muita diferença, porque o dano que teve ao longo desse tempo, ele é irreversível, né? Então, o que o medicamento faz? Ele corta o dano, né? Então, o que é o que a gente quer? Essa informação ela é importante para isso, porque ela te levanta a lebre de quando começar a tratar, entendeu? Então, por isso a importância, na minha opinião, desse estudo aí. Olha, desde já te agradeço, foi um motivo de orgulho muito grande ver você representando o Brasil e o Unicamp perante os maiores pesquisadores de AF do mundo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a vocês todos aí, né? Que a gente só consegue fazer por causa de vocês, né? Ô, Tiago, e tem, assim, previsão de algum patrocínio para a gente poder abranger toda a comunidade, Frederica, que a gente chama eles de Freds, né? Não sei se você sabe, a gente assiste, né, os Freds. Tem alguma chance, assim, de ter um incentivo para todo mundo participar das pesquisas Olha, que já tem e que terão ainda? olha, isso é um negócio complicado. Porque, por exemplo, essa verba de pesquisa que a gente conseguiu aí, basicamente ela cobre o custo operacional. Então, assim, a Unicamp, quando a gente traz dinheiro, a Unicamp ela morde 30% de tudo que a gente traz. Isso, assim, é lei. A ressonância, o contraste, isso custa. Então, por exemplo, um exame de que vocês fazem comigo lá de ressonância, ele por baixo, se eu botar na conta do papel, ele sai R$1.000, por baixo. Esse de ressonância cardíaca, ele é um pouco pior porque ele envolve contraste. Então, como ele envolve contraste, uma ampolinha de contraste, ele custa mais ou menos, para mim, comprando pela Unicamp, uns R$200. Uma ampola. Em geral, uma pessoa vai tomar 2 ampolas, porque é muito pouco uma só, não dá para fazer. O exame é longo, tal. Então, assim, isso tudo joga lá em cima. E como é um estudo prospectivo, acaba que não sobra nada, assim, é mínimo. O que a gente tem feito, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vai fazer, principalmente para os estudos que vão vir, não esse grande longitudinal, porque a gente vai tentar pegar todo mundo que tem consulta, né? Então, tem consulta na sexta-feira, a gente vai pegar e vai fazer tudo na sexta-feira. Mas os cardíacos, eu não quero fazer durante a semana, porque demora muito, né? E aí é gente internada precisando fazer, então fica uma loucura. E para fazer um negócio bem feito, eu vou tentar fazer de sábado, porque daí a gente vai lá, coloca 4 pacientes, demora mais ou menos 1h30 o exame, mais avaliação clínica, né? O que a gente vai fazer é quem for de sábado e ficar com a gente lá, o dia, a gente vai dar o almoço para a pessoa. O que a dona Amália tem feito e que a gente tem sugerido, e na verdade foi vocês que levantaram a lebre, é aquele, como é que chama lá, que o SUS dá uma ajuda de custo. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos cobra a passagem. É o TFD. Isso aí mesmo, é isso daí. Isso daí não é a melhor coisa do mundo, mas ajuda. E infelizmente é o que a gente consegue, fazer hoje aí. Oi, Tiago. Oi. Meu nome é Terezinha, eu sou mãe da Monique. A Monique começou os sintomas com 6 anos, hoje ela está com 33. Eu, pelo que eu conheço dos Fredericos aqui do grupo, acho que ela é uma dos cardíacos mais graves. Ela já deu, assim, pelo que o cardio dela, nós moramos em Blumenau, Santa Catarina, pelo cardio, assim, pelos exames, tudo, já deu 12 infartos nela. Vixe. Então, mas ela tira todos eles de letra. Nos dois, alguns ela nem vai para UTI, ela só fica no tridil, no quarto, porque eu fico 24 horas, mesmo na UTI, eu fico direto junto com ela. O diretor aqui do hospital me deu autorização, né?
Uhum. Então, como é que eu vou te dizer? Eu sei que risco ela corre um monte, como qualquer um, mas assim, pelo caso dela, a gente vê que ela tá, querendo ou não, eu sempre digo pro meu esposo, parece a velhinha dela tá apagando todo dia um pouquinho. Uhum. Dói, mas é a pura verdade. Como é que daí, assim, ó, como é que eu vou te dizer? Ela teria alguma expectativa de ir participar desse estudo ali também, ou no caso dela já estaria fora do contexto? Olha, eu vou te usar de sinceridade para a senhora, tá? E eu acho que Com certeza. isso é uma coisa importante. Eu não recomendo que ela faça. Uhum. Por quê? Porque quando você injeta contraste no corpo humano, aumenta um pouquinho a pressão, né? E como ela já Muita, teve, né? então Porque assim, ela já fez. isso é um risco muito sério para ela, assim, sabe? Então eu realmente não sugiro que ela participe Isso, nesse. tanto é que quando ela fez esse exame, a primeira coisa que eles colocaram na sala foi um desfibrilador. Eu quase morri. É que assim, a ressonância cardíaca, ela é um pouco. Provavelmente que ela fez, ela deve ter feito um cateterismo. Mas a Não, ressonância. ela nunca fez. O Ela fez cateterismo? a ressonância cardíaca. Não, nunca fez cateterismo. Ela só fez uma angiocomputadorizada, porque o cardio tem medo de dar anestesia para ela, porque como o caso dela é bastante ruim, eles têm medo de aplicar uma anestesia. Então, ela fez uma angiocomputadorizada já, ela fez a ressonância cardíaca. Então, assim, como aqui em Blumenau ela é a única que é tratada que ninguém sabe, então eles tratam ela assim como um pão de ló, sabe? Todo E, cuidado é pouco. assim, eu sinceramente, eu não faria esse exame nela, assim, por segurança. E, inclusive, eu não sei se tem alguém aqui fora o Antônio, que atende aqui, a Natasha também, fora eles, tem alguém que vai na Unicamp aqui? Eu, Não? Thiago, eu e meu primo. Isso. O Jonathan, né? Ana Paula, né? Isso. Vocês devem ter, a Luísa também, vocês devem perceber, né, que toda vez que vocês vão fazer ressonância, tem um formuláriozinho que vocês têm que responder, né? Sim. Aquele formuláriozinho ali, ele é para segurança de vocês e segurança nossa. Então, a filha da senhora, ela provavelmente ela já cairia ali já. E assim, isso é uma outra coisa que como é que chama a senhora? Terezinha, né? É Terezinha. Dona Terezinha. Inclusive, é uma coisa que a senhora falou que ela é a única em Blumenau, o pessoal não sabe. Independente de quem vem aqui na Unicamp, né? E a gente está abrindo as portas para todo mundo que quiser acompanhar aqui, acompanha aqui com a gente, né? Por causa das pesquisas, etc. Muitos de vocês são de longe, né? É muito importante ter um neurologista perto aí de vocês. É muito Sim. importante. E, por Ele exemplo, até te conhece. para a senhora, por exemplo, o Blumenau é longe daqui de Campinas, mas é perto de Curitiba. E Curitiba e Porto Alegre tem muita gente boa, que inclusive trabalha comigo, colabora com a gente. Por exemplo, o pessoal de Goiás tem uma menina lá que chama Ingrid, uma médica, que ela fez residência aqui com a gente, ela fez doutorado aqui com a gente. Então, tem pessoas. No Paraná, eu não me lembro o nome da cidade, também tem o Bruno, que é muito bom, que é aqui da região. Então, isso é uma coisa importante, assim, para todos vocês aí. Independente de quem acompanha com a gente, é super importante quem está longe, porque quem está perto corre aqui na sexta-feira e a gente dá um jeito de encaixar aqui. Quem está muito longe não tem como fazer isso. É importante ter um médico perto aí. E eu falo isso por experiência própria. Minha mãe, ela tem lupus. E ela vem aqui em Campinas, ela faz um acompanhamento com a médica aqui, mas eu sou do sul de Minas, sou de Três Corações. Então, lá em Três Corações, a gente tem uma médica que acompanha ela também, porque urgência é a outra médica que vai atender. Por favor, o senhor poderia me informar? Eu sou Neila, de Ijuí, do Rio Grande do Sul. Uhum.
Eu sou mãe da Giovana e do Augusto. Brise. Lembro. Brise, lembro. Lembra deles? Lembro. Em Porto Alegre, quem que o senhor me indicaria? Aqui na nossa cidade não existe neurologista que conheça a ataxia. A médica que nos atende é pediatra. Em Porto Alegre tem a Laura Jardim, o Jonas Saltes, todos eles são muito bons. Tá, todos do Clínicas, então. Eles são do hospital, eu não sei se é do Clínicas, mas eles são da universidade lá da URGS, né? Eu conheço eles, só que quando eu fui para a Unicamp eu deixei de ir a Porto Alegre. Assim, o que eu falei para vocês, né? Todo mundo que quiser acompanhar na Unicamp, a gente está abrindo essa possibilidade, né, de acompanhamento. Tem gente que vai lá, fala, não, quero participar só de pesquisa, tem gente que fala que não, quero acompanhar aqui. Mas eu acho importante ter um neurologista perto. Sim, a neurologista da minha cidade acompanha eles desde sempre. Então, Mas ela é neurologista pediatra e ela continua atendendo. O Augusto tem 17 e a Giovana tem 23 e ela continua nos atendendo, nos ajudando aqui. Eu acho que não tem problema nenhuma, dona Neila, para ser sincero para a senhora, viu? Ah, então tá. Então eu fico mais tranquila também. Mas eu gostaria de levar eles a participar dessa pesquisa, se for possível. Todo mundo que está aqui está convidado. Acho que a dona Amália aí tem ajudado bastante a gente nessa difusão aí de trabalho que a gente tem feito e tal. Então, assim, que agora está tudo parado, né? Eu estou no escuro, eu não sei quando que eu vou voltar a trabalhar. Eu estou trabalhando de casa, então eu estou gastando meu tempo com coisas que eu quero fazer no futuro, né? Então, eu estou fazendo um curso de inteligência artificial, estou tentando escrever projeto para pedir mais dinheiro para fazer outra coisa. E aí a gente vai levando, né? Porque, por exemplo, eu não consigo chamar ninguém. O ambulatório está cancelado, eu não sei quando vai voltar o ambulatório, né? Então, assim, infelizmente a gente tá no escuro com relação a isso. Mas assim que voltar e a gente tiver um norte de quando vai começar, vocês vão ficar sabendo. O senhor vai mandar e-mail daí? Oi? O senhor manda e-mail daí? Eu vou, por exemplo, a senhora é paciente, né? Não sei quando que tá marcado, o Augusto e a Giovana, eles são pacientes, não sei quando tá marcando o retorno deles. Mas, por exemplo... Estava marcado para o ano passado e eu acabei não indo porque eu não tive dinheiro para ir. A senhora me manda, quando voltar, eu vou pedir para a Amália soltar, falando, ó, voltou, eu vou começar a recrutar. E aí a senhora me avisa que daí a gente tenta ver Doutora, por gentileza, eu queria saber se essa pesquisa seria válida, então, para os LOPAS. O cardíaco, sim. Tá. Doutor Tiago. Oi. Doutor Tiago, é Sheila, eu sou do Espírito Santo, eu sou a mãe do Eduardo Castelã. Eu lembro da senhora. A senhora esteve lá nesse tempo atrás até, né? E, na verdade, a dele ia ser em janeiro agora, em março. Seria, na verdade, ele iria para fazer a segunda bateria de exame. Ele fez a primeira e aí agora faria a segunda. A gente foi em dezembro, mas aí como eu acho que estava com problema no aparelho, ou estava chegando no aparelho. Pessoal, é muito bom, dona Sheila. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero... Isso que eu ia perguntar. Eu quero pedir perdão para vocês, porque infelizmente o aparelho quebra e não é com a minha vontade, né? E aí, teve um dia que eu teve que ir morrendo de vergonha. Teve uma mãe que eu não me lembro o nome dela, só me lembro o nome da filha dela, que é Jéssica, que é uma menina de Santa Catarina também. Eu não lembro da onde. Que ela chegou lá e aí a máquina quebrou. E aí não tem o que fazer. Infelizmente. Mas arrumou essa máquina, Tiago? Agora porque arrumou. eu lembro. Só está parado devido à pandemia, isso? Isso. Tá. Mas agora arrumou. Inclusive, essa é outra coisa que a gente está correndo atrás agora, que é trocar a máquina. Porque daqui a 2 anos ela vai ficar obsoleta. Então, a gente está correndo para conseguir dinheiro e aí não é R$1.000, não é 10 mil reais, é 5 milhões de reais para a gente trocar a máquina. Que eu me lembro que você até comentou que seria de sábado, né? E eu tô aqui, tô aguardando. Infelizmente, Ana Paula, essa pandemia,
Assim, ela acabou com um monte tudo. atrapalhou um monte de coisa nossa aqui. Doutor, mas deixa eu só concluindo aqui a questão de que eu falei de que a gente iria, porque era a segunda, na verdade a gente ficou muito preocupado porque eu não tenho um contato lá dentro da Unicamp para saber quando marcar uma nova consulta quando acabar tudo isso, né? E como eu lembro que na época só tinha, se eu não me engano, eram 3 ou 4 pacientes que estavam fazendo, que, se eu não me engano, teria que ser menor de idade, não era isso? É que assim, na época que eu estava recrutando, como é que chama mesmo o filho da senhora? Eduardo Castellano. Isso, o Eduardo, foi esse paper foi esse artigo que o Antônio falou. Aí o ideal que a gente quer fazer é sempre seguir os pacientes, principalmente as crianças. Nesse estudo grandão internacional que a gente vai fazer, obrigatoriamente a gente vai seguir eles por 5 anos. Com quantos anos que está o Eduardo mesmo agora? Pois é, ele faz agora esse mês ele faz 18. Então, por exemplo, ele vai entrar no grupo de adulto, mas para mim ele é um paciente muito valioso. Por quê? Porque ele vai entrar como adulto, ele vai entrar com pouco tempo de doença e ele está bem. Uhum. Então, assim, esse é o paciente, não desmerecendo os outros, tá, gente? Mas é nesse cara que eu consigo ver mudança. E isso é importante, pode parecer um pouco frio, assim, quando a gente fala tal, mas é nesse paciente que eu consigo ver alguma mudança, alguma variação na anatomia. O paciente já com muito tempo de doença, ele continua tendo alteração, só que a máquina, ela tem limitação. E aí, essa variação, ela é tão pequenininha que eu não consigo ver pela imagem mais, entendeu? Eu preciso aumentar muito o tempo de intervalo entre uma imagem e outra. Então, por exemplo, quando eu pego uma criança, né, com, sei lá, 12 anos de idade, e eu faço uma imagem dela hoje, eu tenho uma foto de como é que ela está hoje. Eu faço daqui a 1 ano, eu tenho muita chance de ver alguma variação. Mesmo que seja uma. Essa variação é importante. Se eu parto com um paciente com 10, 15, 20 anos de doença, eu vou ver essa alteração. Só que em vez de eu ver com 1 ano, às vezes com 2, na pior das hipóteses, eu vou precisar de 5 anos para ver uma variação. Então, assim, isso é bom? É bom, porque daí eu sei como é que a doença está se comportando. Eu levanto o perfil dela, essa informação é importante. Mas, para desenvolver medicamento, essa primeira informação dessa mudança abrupta, ela é mais importante. Entendi. E o medicamento que para essa mudança abrupta, para essa mudança devagar. Então, eu preciso jogar esforço para onde eu vou conseguir mais resultado. E aonde eu vou conseguir trazer informação mais relevante para a comunidade científica. Infelizmente, é triste de falar isso, mas a gente precisa otimizar. Por quê? Porque eu só tenho uma máquina, né? Quem acompanha lá com a gente, vocês veem. Infelizmente, e por que eu estou tentando conseguir verba para a gente comprar ou atualizar a máquina? Porque quando a gente fizer isso, a gente consegue mais horário. Se eu conseguir mais horário, eu consigo atender mais paciente. E aí eu diminuo eu diminuo esse gargalo, eu melhoro esse gargalo que eu tenho com relação a vocês, entendeu? Não só com vocês, mas eu tenho paciente com SK3, tem paciente com SK1, tem paciente com ela, tem paciente com paraparesia. Infelizmente, hoje eu fico meio que limitado, assim, logisticamente, de como direcionar esforço. Então, eu estou tentando direcionar esforço para onde vai dar um retorno maior. Entenderam? Aí, nesse caso, então, vocês vão entrar em contato com a gente quando voltar. Para os pacientes de pesquisa, assim. Já estão. Para quem é paciente, né, e que está com como é que fala? Com dúvida quando vai voltar, o que eu tenho sugerido é ligar no HC. Lá tem um serviço, lá eles vão orientar vocês certinho. Se eu não me engano, quando começar a remarcar, eles vão entrar em contato com vocês. Né? Não sei quando, não sei como, mas o que tem, o murmúrio que está surgindo é isso.
E nós estamos aqui, à disposição. Precisando, falou em um dia no outro, nós estamos aí. Obrigado. Obrigado. Doutor, eu posso tirar uma dúvida? Claro. Tiago? Oi. Aqui quem está falando é a mãe da Natasha. Sim. Ouvindo a sua fala, fiquei aqui pensando a respeito do dano cardíaco. Porque a Natasha, né, ela tem apresentado os primeiros sinais por volta dos 15 anos, né, na adolescência. E até hoje ela não teve nenhum problema, pelo menos enquanto ela vem fazendo os exames cardíacos, nenhum problema expressivo. Né? Aqui no Rio, nós moramos no Rio de Janeiro. E você tem um alerta a respeito, né, até de que existe um interesse de fazer um estudo mais detalhado do dano cardíaco nos FAs. Você podia me detalhar mais alguma coisa? Porque aí você me alertou um lado que eu tinha assim, um pouco relaxado com relação a ela. Olha, o dano cardíaco na ataxia de Friedreich, assim, e como ele evolui, ele é pouco conhecido. Por quê? Porque é uma doença rara, não é todo cardiologista que entende disso, né? Então, assim, ele quando vai em geral um paciente com ataxia de Friedreich, ele esquece que o cara ele tem a doença e ele tenta olhar só a parte cardiológica, entendeu? Então, assim, o dano na ataxia de Friedreich, ele é muito tanto é que eu não sei se tem contato aqui com fonte de base de pesquisa, essas coisas, vocês vão ver que tem muito pouco escrito na literatura, tem muito pouco artigo científico e tal. Então, assim, a gente não sabe como é que se comporta o dano cardíaco, essa é a verdade. Né? A gente sabe que ele existe, que ele é presente, assim como a diabetes, né? Mas a gente não sabe qual é o mecanismo envolvido, como é que é a progressão. Isso com certeza varia de paciente para paciente, estilo de vida, alimentação, quem faz atividade física, quem não faz, etc. Então, assim, é um negócio multifatorial, tá bom? O Frederico vai ter problema no coração em algum momento? Não sei te responder isso. É a mesma coisa. É a mesma, por exemplo, o LOFA. Eu vou te responder te dando uma pergunta. Né? Todo LOFA, ele é um Friedreich, você concorda? Certo? Diz, né, que LOFA não tem escoliose, ou tem chance diminuída de ter escoliose, certo? Mas tem LOFA que tem escoliose. Né? Então, assim... Não é categórico, né, que todos os FAs vão ter dano cardíaco. Mas é especial, é interessante que seja sempre avaliado, né, o problema na área cardíaca. Né? Aqui, de rotina, quem vem na Unicamp, eles pedem, né, o raio-x para ver o ângulo de Welcher, para ver como é que está a escoliose, pede um eco, pede um ultrassom, né, pede uma bateria de exame que eles fazem toda vez que vocês vêm entre as consultas aqui, né? Para ver como é que tá isso. Diabetes também faz glicemia, né? Porque não é muito evidente, mas é uma taxa importante. Cerca de 30% a 40% dos pacientes com ataxia de Friedreich têm diabetes, né? E assim, a fisiopatia, ou seja, olhando a doença assim, a gente sabe que a falta de frataxina, ela comete um pouquinho o pâncreas, entendeu? Mas assim, como acomete, a gente não sabe, né? Essa é outra coisa, né? Assim, seria interessante até avaliar o pâncreas, tal, ver como é que é a diabetes, a frequência de verdade, ver frequência em LOFA, isso é outra coisa importante, que é uma crítica que a gente que não é por favor, posso falar? Só um minutinho só para eu terminar de explicar aqui. A maioria dos estudos que tem na literatura, eles misturam LOFA e Friedreich. Então, a gente não sabe como é que funciona para o LOFA. Ou se no LOFA é diferente, no Friedreich é diferente, porque um pode ter uma coisa e o outro não tem. Por exemplo, o Friedreich clássico, ele não tem liberação piramidal, ele não tem reflexo, ele é arreflexivo. E o LOFA, alguns deles, não todos, eles têm reflexo. Eles têm um hiperreflexo, né? Então, assim, isso é outra coisa. A gente está tentando dividir e homogeneizar
os grupos para a gente tentar entender como é que a doença funciona nos 2 subtipos. A gente já sabe que parece que é diferente. Mas cada né? coisa é um corpo também, né? Exato. Então, assim, eu gostaria de perguntar, a Giovana foi diagnosticada com 9 anos. Hoje ela está com 23. E esse ano ela desenvolveu diabetes. Então, assim, eu gostaria de ouvir do senhor qual é a minha conduta em relação a isso. Eu tenho que ter alguma prevenção para mim atender o Augusto, para que isso não ocorra, ou eu não posso fazer nada? Assim, é difícil responder isso, viu, dona Neila, né? É difícil responder isso, viu, dona Neila? Porque é isso, assim, a diabetes, ela pode ser genética, né? Que nem a diabetes tipo 1, mas em geral, diabetes tipo 2, ela pode ser por modo de vida, né? A ataxia de Friedreich, com certeza, ela vai influenciar ali, né? Tanto é que a gente sabe que a diabetes é uma comorbidade presente na ataxia, mas não quer dizer isso não quer dizer nada. Esse que é o problema. Tem que tratar a diabetes dela, ponto. E tomar cuidado com a alimentação do Augusto. Sim, é o que eu estou fazendo. É isso, sabe? Obrigado, então. Imagina. Doutor. Voltando à sua palavra anterior, é que você falou que antes fica acompanhando, né? Quem fez a pesquisa. A Ana Clara, ela fez também o exame aí em 2017, se eu não estiver enganado, né? Em 2017. Aí eu entendi dizer que depois voltaria para fazer um outro exame, né? Ela, no caso, acho que, se eu não me engano, já tem 4 anos que ela fez. Precisa 3 anos, Vamos fazer. Inclusive, a Ana Clara, ela é uma paciente que eu preciso muito nesse estudo internacional. Entendeu? Então, assim, a gente com certeza vai entrar em contato. Gente, uma coisa que eu vou deixar, assim, vai ser uma regra nossa. Deixa o contato com a Amália. Por quê? Porque com a Amália é mais fácil eu me comunicar com ela e ela passa os contatos para mim e eu saio entrando em contato com todo mundo. Porque se vocês me mandarem, eu recebo 30, 40 e-mails por dia. Às vezes fica um sem responder, etc. Né? Mas, assim, a ideia nossa é que acompanhar todo mundo. Às vezes demora porque a gente não tem agenda. A máquina quebra, vem pandemia, essas coisas acontecem. Mas a ideia é que a gente acompanhe todo mundo, tá bom? E no caso, ela agora vai fazer 3 anos. Agora vai demorar mais um pouco por conta da pandemia, né? Mas tem uma data, assim, mais ou menos específica de quando vai avaliar novamente, não? Eu posso ser sincero com vocês? Eu acho que a gente vai voltar a chamar mesmo só o ano que vem. Imagina. O ano que Também vem. acho. Vai lá, dona Francinete. Ela está querendo perguntar faz muito. Oi. Tá escutando, pessoal? Doutor, a Francinete é minha esposa, né? Ela é a paciente. A gente não tem tratamento com o senhor, que você nem conhece a gente pessoalmente. Ela faz tratamento do SARA, Brasília. Um hospital bem conceituado nesse tratamento também. O que eu queria falar para o senhor é o seguinte, eu vejo muito em questão de grupo de WhatsApp do pessoal, eu queria que o senhor alertasse sobre isso. O pessoal fala muito sobre fórmulas e remédios fitoterápicos, homeopáticos. Eu queria que o senhor alertasse sobre isso aí, porque falo para o pessoal, tem um remédio? Não tem, porque eu vejo minha esposa às vezes com esperança de certas coisas, e eu queria que alertasse um pouco sobre essa situação aí, pessoal, sobre esses remédios, essas fórmulas que ficam passando em rede social. Pessoal, isso realmente é um negócio complicado, assim. Eu entendo a situação de vocês, até porque, como eu falei, a minha mãe, ela tem lúpus, né? Então, a minha mãe, ela fica me mandando um monte de coisa no WhatsApp de remédio, a fórmula do Arco da Velha que saiu, né? Assim, não façam isso, porque vocês podem acabar se prejudicando. Tomem os medicamentos que os médicos passarem, tá? Por quê? Porque, às vezes, né, que nem, né, a gente fica vendo, às vezes, até em reportagem aí, né, médico que fala que tem a cura para tal doença, né, etc. E, às vezes, a doença é incurável, por exemplo, ela, né? Infelizmente, né, tem muito picareta que abusa, né, da fragilidade, né, que a gente tem em relação a isso para explorar a gente, né?
procurem centros, como é que fala? Centros direitos, né, conceituados, né, como o SARA é um centro muito bom, a Unicamp, quem segue na Unifesp, né? E antes de tomar qualquer coisa, mostra para o médico na consulta se vocês têm dúvida, né? Quando sair um medicamento, né, vocês vão ficar sabendo, né? Da mesma forma que se a gente conseguir participar de algum estudo clínico também, que a gente faz esses trabalhos também querendo participar no estudo clínico. Por quê? Porque a gente mostra que tem paciente, a gente mostra que tem infraestrutura, a gente mostra que a gente tem conhecimento, né? E isso vocês vão ficar sabendo, né? Pode ser que às vezes vocês venham participar de algum estudo clínico nosso aqui, que a gente venha participar, e às vezes o medicamento não tem efeito, e vocês acham que não vai ter efeito, entendeu? Então, infelizmente, isso como se é fé, né? Vocês têm que acreditar no que a gente fala para vocês. Não tem muito o que fazer com relação a isso. É triste, mas infelizmente é como as coisas são aí nesse caso, né? Tem um menino que ele está fazendo doutorado com a gente aqui e o pai dele, ele tem ela. Isso, travou tudo. Travou? Vocês estão me vendo aí? Eu estou. Tá. Então, tem um menino aqui que ele faz doutorado com a gente aqui, que o pai dele tem ela, né? Então, assim, e ele acho que está numa situação pior do que eu, porque ela é uma doença muito grave, ela tem uma expectativa de vida muito curta, né? Que é totalmente diferente da de vocês, né? Que, graças a Deus, a doença, por pior que ela seja, vocês vão viver muito, né? Dificilmente vocês vão morrer de ataxia de Friedreich, vocês vão viver de qualquer outra coisa, né? Isso é muito bom. Já é muito melhor do que você pega o paciente com ela que chega lá pra gente, dali 2 anos, infelizmente, ele tá falecendo, né? Tá falhando para vocês? Não. Não. É a sua conexão. Sou eu. Busquem se informar com os médicos, tá? Isso realmente é um ponto muito importante que levantaram aí e vocês evitando esses medicamentos, vocês vão deixar de se prejudicar em tomar alguma coisa que pode vir até fazer mal, ou piorar, etc, etc, etc. Tá bom? Obrigado. Nada. Ô, Tiago, é a Terezinha novamente. Ó, a Monique aqui em Blumenau, ela faz tratamento com o Guilherme Mendonça, que ele disse que te conhece, e em Curitiba eu levo ela no Lineu Werneck. O Guilherme é muito bom, eu conheço ele. O Guilherme é muito bom. Isso. E em Curitiba eu levo ela no Lineu Werneck. Eu nunca pensei em levar ela aí na Unicamp, porque o cardio dela diz que ela é muito perigoso ela ir de avião, por causa da pressão. E de Blumenau a São Paulo é muito cansativo para ela. Ela não pode, não. Então eu cuido assim da Monique, assim. Eu sou doente pela minha filha. Então, assim, o que eu queria te perguntar, 2 coisas. Ela tem diabetes, né? Ela toma 3 vezes a Basaglar, 1 vez à noite a Basaglar e 3 vezes a Nova Rapid. Não é lá muito controlada, mas estamos dando de deixar as coisas em dias. Mas o que eu queria te perguntar, que essa semana saiu a respeito uma dúvida no grupo, eu quero te perguntar se isso aí pode ser da ataxia. É porque há um tempo atrás a gente percebeu que a Monique não estava ouvindo muito bem. Então, nós levamos ela no otorrino dela desde pequena. E ele mandou fazer os exames e daí lá na hora o resultado, a médica nos... Oi? Alô? Oi? Olha. O Tiago não é médico, o Tiago é físico. Então, tem algumas perguntas que devem ser encaminhadas ao médico. Ela está dizendo que o Tiago é físico e não médico. Eu só queria saber se poderia ter algo a ver com a ataxia, esse negócio de perda, que o médico disse para mim que as informações, digamos, que é colhido no ouvido direito, não chega até no ouvido esquerdo. Tem um bloqueio.
Eu queria saber se isso aí poderia ser da ataxia ou se isso aí poderia é normal em qualquer assim que não seja da ataxia. Isso que eu queria perguntar para ele, entendesse? Assim, eu sinceramente, como a dona Amália falou, eu não sou médico, tá, gente? Eu sou físico com habilitação em física médica, ou seja, eu aplico conceitos de física na área da medicina. Né? Então, com processamento de imagem, a gente acaba estudando um pouquinho, vê uma ou outra coisa, acaba entendendo um pouquinho do diagnóstico, de como é que faz as coisas, mas assim, eu não sou médico, tá? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou. Eu nunca vi isso. E sinceramente, eu não sei se isso tem a ver com a doença. Mas eu nunca vi isso em paciente, assim, não é um sintoma que é relatado, assim, pra gente. Paula, você está com a mão erguida? Você tem alguma pergunta? Eu queria saber quantos por cento de chance tem de... Não entendi. Quanto por cento de chance tem uma pessoa que tem ataxia e faz a cirurgia da coluna? É porque ela tá com as também, e o médico disse que ela não andaria mais, mas ela voltou a andar depois da cirurgia dela. Olha, assim, não tem relação, na verdade, né? É porque a escoliose, ela não te impede de andar. O que impediria de andar é a doença mesmo, né? Por atrofia do canal medular, do cerebelo, etc, né? A cirurgia da coluna é só para você deixar de ficar escoliose e ficar retinha, para não ter problema no pulmão. Né? É porque ela achou que ela estava vencendo a doença. Minha mãe, a doença não vai me vencer, porque o médico disse que eu não andaria mais depois dessa, porque ela estava um pouquinho debilitada, mas eu não andaria mais. Por eu voltar a andar, então eu estou conseguindo, a doença não vai me vencer. Aí eu explico a ela, mas ela quer perguntar. Mas, ó, essa atitude, por exemplo, dela, da Ana Clara, do Antônio, isso é a doença não vencer, né? É não se entregar, né? Achar que o mundo acabou, né? É vida que segue, gente. Infeliz. É uma dificuldade a mais que vai ter? Mas é vida que segue, né? A Janaína, que gosta melhor, pode falar melhor, né, disso daí, né? Por exemplo, ela fez uma coisa que eu jamais faria na minha vida, que é pular de paraquedas, né? Mas antes de eu pular, eu fiz a ressonância do coração para saber se estava tudo ok, se eu poderia pular. Isso é verdade, mesmo. É eu lembro assim, à toa. Mas é isso aí, é vida que segue. É estudar, fazer faculdade, é ocupar a cabeça com coisa útil, né? Porque, como dizia o meu avô, cabeça, mente vazia, oficina do diabo, né? Certo? E quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então, é vida que segue, é bola para frente, e aí a gente vai levando, né? Inclusive, tem até uma Frederica que ela tá fazendo doutorado. Como é que ela chama? Nara Fernandes. É isso mesmo, a Nara, né? Mas ela é da parte social, não é, Antônio? É psicologia. Então, olha só, isso é uma coisa, isso é um exemplo muito legal, né? E tem uma de São Paulo que está fazendo mestrado em genética, ela é bióloga também. Qual o nome dela, Natasha? Me deu um branco. A Natasha, eu cortei o áudio dela. Peraí que eu vou pôr de volta. Só pra você. Ela é bióloga e está fazendo... Qual o nome dela? Marina Deso. Marina Deso. Eu lembro da Marina também. A Marina, ela acompanha com a gente lá também. Doutor Tiago. Oi. Eu sou esposa do José dos Reis, está me ouvindo? Eu lembro ele chegou aí lá na Unicamp, chegou? Foi em 2016. Isso. 2016. Eu quero, quando voltar, o senhor acha interessante ele estar indo para fazer o acompanhamento, né? Para sua pesquisa. Ele está bem, está caminhando ainda, está dirigindo, está bem. Super independente. O seu Zé dos Reis, ele é lofa, né? Ele é início tardio, né? Ele é. Assim, gente, todo mundo que tá aqui, que quiser participar, é super bem-vindo, tá?
Tá? Assim, a gente não tem restrição com ninguém e tal. Infelizmente, uns ou outros a gente acaba perdendo contato. Vocês acompanham onde? Na Unifesp ou na USP Ribeirão? Não, a gente é Sara, em Brasília. Sara, isso. Foi que eu quero ver com o senhor. Porque o senhor falou de uma médica em Goiânia. Brasília. Oi? Brasília. Não, quando na ocasião o senhor falou que em Goiânia tinha uma pessoa, o senhor deu um nome. Olha, doutor Tiago, eu procurei em tudo que foi canto lá em Goiânia, nem no HC, nem particular, eu não encontrei. Brasília, procura Ingrid Faber. Ingrid Faber? Ah, tá, vou procurar. Porque aí a gente é acompanhado em Brasília e quando precisa de alguma coisa, eu pago a consulta com o doutor Marcelo, mas ele é só um negativo, ele mesmo fala, tenta consulta no Sara, tenta no Sara. É Ingrid Ingrid Faber. A Ingrid é excelente, tá, gente? Inclusive, quando for lá, fala que fui eu que indiquei. Pode deixar. Pode deixar. Fala sim. Ela lembra, a gente é super amigo, ela é excelente, ela é excepcional. Tá bom, obrigada. Quem tá em Teresina, se eu não me engano, é cardiologista? Ela é. A senhora não chegou a cardiologista, né? É. E eu sou aqui de Brasília, mas eu não conhecia, não. Vou procurar. A Ingrid é excelente. É Ingrid Faber. Ela é muito boa. Eu vou colocar o nome aqui para vocês aqui. Eu vi aqui, eu encontro. Já anotei. Assim, é assim que escreve o nome dela. E quem está em Teresina, se eu não me engano, agora tem dois lá, que é o Antônio, que eu não me lembro o sobrenome dele, e o Marcelo Bulamar, que também é muito bom, que ele fez residência e doutorado aqui com a gente também. E quem está em Manaus, que sempre tem gente de Manaus, tem a Stephanie Passos também. Ela é muito boa também. Tiago, eu posso fazer uma pergunta sobre a máquina de ressonância? Claro. Eu sei que num dos diagnósticos da COVID tem que ser feito o exame de imagem nos pulmões. A máquina está parada por causa do ambulatório estar parado ou ela está rodando com a COVID? Não, a COVID o pessoal tem feito com tomografia, mas a ressonância ela está funcionando só para paciente internado. Então, por exemplo, ela tem alguém internado com AVC ou está com um tumor, chegou para internar, precisa investigar, está com algum tumor também que é aqui partes moles no abdômen, tórax, aí vai para ressonância. Para paciente ambulatorial, ela está fechada. Pesquisa está fechada. É só para quem está internado que precisa de uma investigação. E se o indivíduo estiver internado com um caso grave de insuficiência respiratória, é usada a máquina para fazer ressonância no pulmão ou não? Em geral, o pessoal tem, para a COVID, os trabalhos que eu tenho visto é com tomografia. Beleza. Obrigado. Essa máquina é diferente, Thiago. Eu não consigo fazer esse exame com o meu cardio aqui, por exemplo. Não, na verdade, sim, o problema, gente, isso é uma dúvida legal. O problema não é nem a máquina, porque a máquina ela está um pouco antiga. O problema é a sequência. As sequências que a gente tem implementada na máquina para fazer as imagens de vocês, elas são sequências especiais. Elas são muito melhores do que as sequências de rotina, entendeu? E o conhecimento que vocês buscam não vai ser o mesmo que o cardio normal vai tentar achar também, né? Isso. Aí, assim, por exemplo, esse exame de essa ressonância cardíaca que a gente vai fazer, essa aí, no geral, ela não é feita na rotina clínica, mas ela é muito próxima do que é feito na rotina clínica, ela é um pouco diferente, só que a técnica que a gente usa para avaliar a imagem que é diferente, que não é feita na rotina clínica. Tá. Porque, assim, isso é uma coisa legal. A rotina clínica, pessoal, ela usa muito pouco dado quantitativo e usa muito dado qualitativo, que é o quê? Que é o cara olhar. O cara pega uma reguinha ali, na digital, obviamente, vai lá e mede, né? A gente não. A gente faz coisas quantitativas. Então, a gente vai lá,
segmenta, por exemplo, no caso do cérebro, o cérebro de forma automática, tira a medida de espessura, tira a medida de volume, tira a medida de área, tira a medida de difusão, tira a medida de perfusão, e aí a gente compara números, né, contra uma população referência. O que é feito na clínica é mais ou menos o cara olhar e falar, ó, isso aqui tem alteração, mas são coisas grosseiras, são coisas visuais, né? Tanto é que parece mentira, né? Quando eu falo assim, ó, tem problema aqui, aí você abre a imagem do cara, de um paciente, por exemplo, com Friedreich, você só vê a medula, mas eu tô falando, ó, no cérebro tem uma alteração aqui. Aí parece que eu tô mentindo, né? Mas é porque a alteração, ela não é macroscópica. Você não consegue ver a olho nu. Você precisa do número para diferenciar. A medula, ela é um marco imaginológico para a gente, né? Da mesma forma que a atrofia do cerebelo é para SK3, que daí é visual. Aí, isso na rotina clínica, o cara consegue ver. Mas com sequências avançadas de imagem, aí precisa de número para a gente poder estar falando, ó, é diferente ou não é diferente. Ah, tá. No caso, assim, essa ressonância que eu fiz, nunca apareceram nada no cerebelo. Vocês conseguiriam visualizar ou não? Sim, a gente consegue ver. Ah, tá. Entendi. Consegue ver. Porque o número, ele é mais sensível do que o olho, entendeu? Entendi. E assim, quando a gente está falando também, isso é uma outra coisa legal, porque daí é o mundo que eu gosto, né? Que a gente está avaliando uma estrutura que ela é tridimensional, ou seja, ela tem volume, ela tem dimensão. Quando a gente está olhando a imagem no papel, a gente está vendo um pedacinho dela, né? E esse pedacinho ele pode ser desfavorecido na hora de falar se tem atrofia ou não tem, entendeu? Então, no meu caso, eu acho que seria interessante até a do crânio fazer na Unicamp. Não, a gente do crânio, a gente já fez a sua já, né? Sim, a última, né? Acho que vou. Quando vocês forem para fazer o estudo, quem for participar do estudo cardíaco, eu não vou fazer do crânio no dia, por quê? Porque vocês não vão aguentar. E eu tô falando isso por experiência própria. A gente testa as sequências na gente mesmo. Eu já fiquei 4 horas dentro da máquina seguido. Parece tortura, sessão de tortura. Eu fiz do crânio, verdade. Começa a xingar o cara que tá lá fora, entendeu? Então, assim, não dá. Uma sequência de 1h30 é mais do que o suficiente para vocês. Não dá para ficar mais tempo que isso. Por quê? Porque daí o paciente começa a mexer, e isso começa a ficar ruim para mim, porque daí começa a prejudicar a imagem. Então, a gente tem que fazer tudo otimizado para fazer o mais rápido possível, para vocês mexerem o menos possível e a gente conseguir o maior número de informação, entendeu? Imagina claustrofóbico. Quê? Fabrício quer fazer uma pergunta. Claustrofóbico. Aí não dá para fazer. A gente não faz. A gente não faz. Você é claustrofóbico? Oi? Oi, desculpa por ter saído e entrado agora. Eu tô com problema de internet. É porque eu moro no interior do Rio. Uhum. A internet não é muito boa. Você é de Três Corações? Tô. Pode fazer a pergunta que você tem. Fabrício está com a mão erguida faz tempo já. Dá licença. Pode fazer. Dá licença. A minha prima, Dominique, ela mora aí. Três Corações. Com a TV? Isso, editado ontem. Mas eu não autorizo o áudio. Eu não estou entendendo. Pode fazer. Sou eu de novo, é Sheila. Deixa eu te falar, doutor. Essa pesquisa que nós estávamos fazendo a do Eduardo, é a do crânio, não é isso? Isso. Essa do coração, ele também vai participar? Se ele quiser, sim. Mas aí, assim, a gente que precisa falar que vai fazer ou o senhor que fala? Eu que vou chamar.
Ah, tá. Não, é assim, porque assim, eu não tenho tempo para ficar mandando e-mail, ficar entrando em sim. contato. Eu escravizo alguém para fazer isso para mim, tá? Porque aí é essa pessoa que vai contatar vocês. Em geral, quem está fazendo isso, que está me ajudando muito, é a Ana Luísa, que é uma aluna de medicina que tá trabalhando comigo e com o professor Marcondes. Né? Então, eu estou pedindo para ela fazer esse primeiro contato aí. Tá? Mas ela vai falar em meu nome e em nome do professor. Porque o acompanhamento do Eduardo já é aí, a gente não faz acompanhamento de lugar. Eu tenho cardiologista, eu tenho um neurologista que acompanha ele aqui. A minha dúvida é porque a gente vai na sexta, a gente mora no interior do estado, então até eu chegar na capital para pegar voo, a gente gasta 4 horas. E aí, se tiver alguma coisa que a gente tiver que ir antes, assim, a gente tem que ser avisado antes. Então, assim, a preocupação nossa é essa, é porque o dia de consulta é toda sexta-feira, 13h. E a gente fica preocupado por causa dessa questão de lugar, né? De tempo. E aí, mas aí vocês que entram em contato então com a gente nesse sentido, né? Não, vocês vão ser sempre contatados com muita antecedência. Uhum. Mas o Eduardo, o que tiver para fazer, pode colocar ele é novo, ele aguenta muito, ele tem respiração boa. A única coisa que ele tem é um pouquinho cardíaco, mas ele toma o Selozok 2 vezes de manhã e à noite, mas é bem fraquinho, então o que tiver que colocar ele, pode colocar. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Helena Tchau. Você tem pergunta, Helena? Sim, tem. Posso fazer? Pode fazer. Posso fazer? Pode. Então, eu consegui meu diagnóstico ano passado. E, tipo assim, eu sinto... Eu consigo fazer tudo, assim, com... devagar, mas eu consigo arrumar a casa, lavar roupa, enfim. Minha pergunta é, eu sinto dor na lombar e no joelho. É por conta do meu peso? Porque eu também não tenho... eu consegui meu diagnóstico no SARA. Aí daí, depois do diagnóstico, eu não voltei mais para lá. Porque eles disseram que eu tinha que ir para reabilitação, não sei o quê. Só que daí começou essa pandemia e até hoje eu estou esperando. Aí eu tenho muitas dúvidas quanto à coluna que dói. É meio que tivesse inchada na lombar. E meu joelho dói bastante. Olha, como eu falei, né? Eu não sou médico, tá? Mas isso realmente, assim, isso pode ter a ver e, assim, eu sugiro você fazer, sim, um acompanhamento no SARA, porque a reabilitação, ela ajuda muito a vocês ficarem bem, a diminuir, a reduzir a progressão da doença. Isso é sabido, isso é comprovado, isso é fato, tá? Então, assim, pessoal, façam fisioterapia, façam alguma atividade física, né? Óbvio, com orientação médica, etc. Isso ajuda demais. O paciente que faz fisioterapia, que faz alguma atividade física, ele, em geral, ele está no status clínico melhor do que um paciente que não faz nada, tá bom? Mas qual o melhor? Hidroginástica ou musculação? Você poderia me informar? Aí o médico é o melhor para te informar. Aí, na verdade, obrigada. Depende do que você vai fazer também. Obrigada. Tá, mas no caso, seria legal antes fazer essa ressonância no coração para ver se tem alguma probabilidade de algum exercício dar problema ou não? Olha, aí precisa passar no cardiologista para ele ver como é que tá o coração, entendeu? Isso não precisa da ressonância para falar isso. Assim, um ECG, um eco, ele que vocês já fazem de rotina, é o suficiente para poder falar se você pode ou não fazer atividade física. Tá. Natasha. Amália. Eu não estou escutando. Eu também não. Repete, Amália.
Gente, vale só lembrar que já tem uma hora e meia que o Thiago tá aí. Então, vamos finalizar. Ô, Amália, ninguém consegue te entender. Parece que você tá numa lata de sardinha. Antônio, fica quietinho para a mamãe falar um pouquinho. Pode falar, Amália, que a gente tem que entender. Vai, Janaína, entende aí agora? Acho que não. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou a gente pode liberar? Eu. Fala. Eu queria outro, Thiago. Eu queria o seu número. Olha, eu vou falar em particular com você. Pessoal, eu não passo o meu celular para ninguém, porque o meu celular eu uso para fins particular e tal, etc. O jeito mais fácil de conseguir falar comigo é lá no hospital das clínicas da Unicamp mesmo, assim, ou por e-mail. Por e-mail eu consigo responder, não com rapidez, mas às vezes eu consigo responder. Se vocês quiserem anotar, eu vou passar o meu e-mail aqui da Unicamp. Coloca aqui no chat. E aí vocês podem tentar entrar comigo por aqui e Qual tal. Que é? Ele vai colocar no chat. Qual que é? Ele vai colocar no chat. Acabei de mandar aí, tá? Eu não garanto que eu respondo. Tá, obrigado. Eu recebo bastante e-mail por dia e aí fica meio complicado. Mas só para Tem uma pergunta aqui, Thiago. Oi? Tem uma pergunta aqui no chat. Consegue ter dimensão? Consigo. No exame de imagem, a gente consegue ter, sim, noção da extensão do dano, mas da média do grupo de pacientes. Não, a gente não tem dado normatizado ainda para fazer uma avaliação personalizada. Tá? Isso é uma limitação ainda dos estudos de imagem. Estão começando a surgir alguns bancos de ressonância público que a gente pode usar para gerar valores normais de espessura, de área, de volume, etc. Mas isso ainda está muito incipiente, está muito no começo ainda. Então, a extensão que a gente tem é pro grupo, tá? A extensão do dano é pro grupo, tá bom? Antes da gente finalizar aqui, só lembrar, deixem um contato com a Amália, se cadastrem lá no Ataxia Brasil, porque facilita o jeito que eu consigo encontrar vocês. Tá bom? A gente queria agradecer muito, Thiago, foi muito esclarecedor. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço aí a paciência e a disponibilidade de vocês aí. E agradecer toda a participação que vocês têm com a gente aí. Muito obrigado mesmo. Tudo que a gente consegue fazer é para vocês mesmo aí. Tá bom? Muito obrigada. A gente que agradece. Até mais aí. Tchau, tchau.